O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 10. Lei da Liberdade. Liberdade natural. 825. Existem posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. 826. Em que condições o homem poderia desfrutar de absoluta liberdade? Na condição de um eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, existe entre eles direitos a serem respeitados e, por consequência, nenhum deles desfrutará mais de liberdade absoluta. Observação: eremita ou ermitão. Pessoa que vive sozinha, longe das cidades, para evitar o convívio social. Pode fazê-lo com finalidades contemplativas ou religiosas. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios retira do homem o direito de ser dono de si mesmo? De modo algum, porque esse é um direito que a natureza lhe concede. 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que, com frequência, exercem no próprio lar e sobre os seus subordinados? Esses homens têm a compreensão da lei natural, mas ela fica neutralizada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando os princípios liberais que apoiam não representam uma farsa bem calculada, eles sabem perfeitamente como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. 828-A. Serão levados em conta, no mundo espiritual, os princípios que defenderam na Terra? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto maior será sua culpa se não o aplicar a si mesmo. Em verdade, eu digo que os homens simples, porém sinceros, estão mais adiantados no caminho de Deus do que aqueles que pretendem parecer o que não é. Escravidão. 829. Existem homens que estejam destinados por natureza a ser propriedade de outros homens? Toda submissão absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. Comentário de Kardec. A lei humana que autoriza a escravidão é contrária à natureza, porque iguala o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que se aproveitam dela merecem ser condenados, uma vez que se beneficiam de um hábito que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e todos os argumentos enganosos não farão com que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade pelo mal tem relação com os meios que o homem dispõe para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado por violar uma lei da natureza. Mas, nesse caso, como em todos os outros, a culpa é relativa. A escravidão, fazendo parte dos costumes de alguns povos, propiciou ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como algo que lhe parecia natural. Mas, desde que a sua razão se mostrou mais desenvolvida e, sobretudo, mais esclarecida pelos ensinamentos do cristianismo, o homem compreendeu que o escravo é um ser igual perante Deus. Assim, não existe mais desculpa que justifique a escravidão.
831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, a desigualdade das aptidões coloca as raças menos evoluídas sob a dependência das mais inteligentes. Entretanto, a missão das raças mais inteligentes é a de ajudar as mais atrasadas a se elevar, e não a de embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, dotados de braços e mãos, e se julgaram no direito de vendê-las como animais de carga. Os que agem assim acreditam possuir um sangue mais puro. Insensatos, não enxergam além da matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, e sim o espírito. Ver perguntas número 361 e 803. 832. Existem homens que tratam os seus escravos com humanidade, que não lhes deixam faltar nada, por acreditarem que a liberdade os exporia a privações ainda maiores. O que pensar sobre isso? Eu digo que esses homens cuidam melhor de seus próprios interesses. Eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos, para obter bom preço no mercado. Não são tão culpados quanto os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de utilizá-los como uma mercadoria, privando-os do direito de serem livres. Liberdade de pensar. 833. Existe no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e lhe conceda plena liberdade? É através do pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque para o pensamento não existem obstáculos. Pode-se impedir a manifestação da liberdade, mas não se pode impedir ninguém de pensar. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável diante de Deus. Apenas ele pode saber o que o homem está pensando. E ele o condena ou absolve segundo sua justiça. Liberdade de consciência. 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, assim como todos os outros pensamentos. 836. O homem tem o direito de colocar obstáculos à liberdade de consciência? Não, ele não tem o direito de colocar obstáculos, nem à liberdade de consciência, nem à liberdade de pensar. Apenas a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Pelas leis humanas, o homem regula as relações de homem para homem. Pelas leis da natureza, Deus regula as relações entre ele e os homens. 837. Qual o resultado dos obstáculos colocados contra a liberdade de consciência? Constranger os homens e fazer com que eles ajam de modo contrário ao que pensam, tornando-os hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do verdadeiro progresso. 838. Toda crença deve ser respeitada, ainda que seja notoriamente falsa. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. 839. Será motivo de repreensão ofender a crença daquele que não pensa como nós? Ofender a crença alheia é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. 840.
Colocar obstáculos às crenças que causam problemas à sociedade é atentar contra a liberdade de consciência? Pode-se reprimir as ações, mas a crença íntima é inacessível. Comentário de Kardec: reprimir as ações exteriores de uma crença, quando ela ocasiona um prejuízo qualquer a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão não impede que a pessoa mantenha sua crença. 841. Devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas por respeito à liberdade de consciência? Podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar trazer de volta para o caminho da verdade aqueles que se perderam ao admitir falsos princípios? Certamente que podem e até mesmo devem trazer de volta aqueles que se perderam. Mas, a exemplo de Jesus, ensinem com doçura e pela persuasão, e não pela força, porque usar a força para convencer alguém a deixar a sua crença seria pior do que a própria crença que está sendo praticada. Se existe alguma coisa que é permitido impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos que o meio de convencer alguém seja a violência, pois a convicção não se impõe. 842. Todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade. Por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? A verdadeira doutrina é aquela que faz mais homens de bem do que hipócritas. Homens que pratiquem a lei do amor e da caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal pelo qual se reconhece que uma doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver por objetivo semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e prejudicial. Livre-arbítrio. Observação: livre-arbítrio é a liberdade que o homem possui de agir por conta própria, ou seja, de fazer aquilo que deseja, independente de estar certo ou errado. 843. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Uma vez que o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. 844. O homem desfruta do livre-arbítrio desde o seu nascimento? O homem tem liberdade para agir, desde que tenha liberdade para fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. À medida que o tempo passa, a liberdade vai evoluindo e os seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. Os pensamentos da criança estão relacionados com as necessidades da sua idade. Assim, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. 845. As tendências instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? As tendências instintivas são aquelas que o espírito possui antes dele encarnar. Conforme o espírito seja mais ou menos adiantado, essas tendências instintivas podem levá-lo a praticar atos condenáveis e, na prática desses atos, será auxiliado pelos espíritos que possuam as mesmas tendências. Mas não existe arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrem-se de que querer é poder. Ver pergunta número 361. 846. O corpo físico exerce alguma influência sobre os atos da vida? Em caso afirmativo, essa influência não exerce algum prejuízo ao livre-arbítrio? Certamente o espírito é influenciado pelo corpo, que pode dificultar as suas manifestações.
Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas não é o corpo físico que dá a faculdade ao espírito. Aliás, é necessário fazer aqui uma distinção entre as faculdades morais e as intelectuais. Se o homem tem um instinto assassino, seguramente é o seu próprio espírito que possui esse instinto e lhe transmite, e não os seus órgãos físicos. Aquele que anula o seu pensamento para se ocupar apenas com a vida material, torna-se semelhante ao animal, e ainda pior do que este, pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. A sua culpa está justamente em não se importar mais com a prática do mal, visto que age assim por vontade própria. Ver pergunta número 367 e seguintes. Influência do corpo físico. 847. A deformação das faculdades tira o livre-arbítrio do homem? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e, daí em diante, não tem mais liberdade. Muitas vezes, esta perturbação é uma punição para o espírito, que numa existência anterior pode ter sido fútil e orgulhoso, ou pode ter feito mau uso de suas faculdades. Esse espírito pode renascer num corpo de um deficiente mental, assim como o autoritário pode renascer no corpo de um escravo, o mal rico no de um mendigo, e assim por diante. O espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que consiste a ação do corpo físico sobre o espírito. Ver pergunta número 371 e seguintes. 848. A alteração das faculdades intelectuais causadas pela embriaguez serve de desculpa para ações condenáveis? Não, porque o bêbado se priva voluntariamente da razão para satisfazer paixões inferiores. Em vez de uma falta, comete duas. 849. No homem primitivo, a faculdade dominante é o instinto ou o livre-arbítrio. A faculdade dominante é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas circunstâncias. Mas, assim como a criança, o homem primitivo aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por consequência, aquele que é mais esclarecido do que um selvagem é mais responsável pelas coisas que faz. 850. A posição social não é para o homem, algumas vezes, um obstáculo à total liberdade de seus atos? Sem dúvida, o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas deixa a vocês a responsabilidade do pouco esforço que fazem para superar os obstáculos. Fatalidade. 851. Existe fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esta palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? A fatalidade só existe na escolha que o espírito fez antes de encarnar, ao submeter-se a esta ou aquela prova. Ao escolher a prova, o espírito cria para si mesmo uma espécie de destino. Esse destino é a própria consequência da posição que ele se acha colocado. Refiro-me às provas de natureza física, porque quanto às provas de natureza moral e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio, sempre será livre para escolher entre o bem e o mal, e para ceder ou não a uma tentação. Um espírito bom, ao vê-lo fraquejar, pode vir em seu auxílio, embora não possa exercer domínio sobre sua vontade.
Um espírito inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, pode abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado ficará menos livre para tomar sua decisão. 852. Existem pessoas que, independente da maneira de agir, parecem ser perseguidas pela fatalidade. A infelicidade está no destino dessas pessoas? Talvez sejam provas a que elas devam se submeter e que elas mesmas escolheram antes de encarnar. Mais uma vez, vocês culpam o destino por coisas que muitas vezes são apenas consequências das faltas que vocês mesmos cometeram. Tratem de conservar pura a consciência em meio aos males que os afligem, e já se sentirão bastante consolados. Comentário de Kardec. As ideias verdadeiras ou falsas que fazemos das coisas nos levam a sermos bem ou mal-sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos erros à falta de sorte ou ao destino, do que a nós mesmos. Algumas vezes, a influência dos espíritos contribui para esse insucesso. Entretanto, sempre podemos nos livrar dessa influência repelindo as ideias que eles nos sugerem, se elas forem más. 853. Algumas pessoas mal escapam de um perigo mortal para logo cair em outro. Parece mesmo que não poderiam escapar da morte. Não há fatalidade nisso? Fatal, no verdadeiro significado da palavra, só o instante da morte. Quando chega esse momento, de uma forma ou de outra, você não tem como livrar-se dele. 853-A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Perfeitamente. Você não morre antes que chegue sua hora. E sobre isso existem milhares de exemplos. Entretanto, quando chegar a hora da sua morte, nada poderá impedi-la. Deus sabe, com antecedência, qual o tipo de morte cada um terá. E muitas vezes o espírito também sabe, uma vez que isso lhe foi revelado quando escolheu o tipo de existência que viveria na Terra. 854. Se a hora da morte é inevitável, as preocupações que tomamos para evitá-la são inúteis? Não, porque as precauções que você toma para evitar a morte são sugeridas pelos espíritos. É um dos meios empregados para que ela não aconteça antes do tempo. 855. Qual é o verdadeiro objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não terão consequências? Quando a sua vida é colocada em perigo, isso é um aviso que você mesmo desejou para se desviar do mal e se tornar melhor. Ao escapar do perigo, ainda sob o efeito do risco que correu, você pensa seriamente em se melhorar, conforme maior ou menor influência recebida pelos bons espíritos. Ao receber a influência de espíritos que ainda possuem a maldade consigo, você pensa que escapará do mesmo modo que escapou de outros perigos, e novamente se deixa dominar pelas paixões. Por meio desses perigos, Deus lembra você o quanto a sua existência é fraca e frágil. Se ele examinar a causa e a natureza do perigo que correu, verá que, muitas vezes, esse perigo é consequência de uma falta cometida ou de um dever que foi negligenciado. Assim, através desses perigos, Deus o adverte para que você reflita e se corrija. 856. O espírito sabe antecipadamente qual será o tipo de morte que terá? O espírito sabe que o tipo de vida que escolheu o expõe a desencarnar mais de uma maneira do que de outra.
Sabe também quais lutas terá que sustentar para evitar a morte e que, se Deus permitir, ele não sucumbirá. 857. Existem homens que enfrentam os perigos do combate convencidos de que sua hora ainda não chegou. Existe algum fundamento nesta confiança? Seguidamente, o homem tem o pressentimento de que sua vida está no fim, assim como tem o pressentimento de que sua hora de morrer ainda não chegou. Esse pressentimento vem dos seus espíritos protetores, que assim o advertem para que esteja preparado para retornar ao mundo espiritual, ou estimulam sua coragem nos momentos em que isso é mais necessário. Esse pressentimento pode vir também da intuição que o espírito tem como consequência da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e sabe que deverá cumprir. Ver perguntas número 411 e 522. 858. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos que os outros? Quem teme a morte é o homem, e não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. O espírito compreende que a morte vai libertá-lo e espera por ela. 859. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, ocorre o mesmo com todos os acidentes que nos acontecem durante a vida? Em geral, esses acidentes são coisas muito pequenas e servem para que os espíritos previnam vocês, conduzindo os seus pensamentos e ajudando-os a evitá-los, porque o sofrimento material desagrada os bons espíritos. Esses acontecimentos são de pouca importância para a vida que os encarnados escolheram. A verdadeira fatalidade só existe quando o homem nasce e quando ele morre. 859. Existem fatos que forçosamente devam ocorrer e que a vontade dos espíritos não pode evitar? Sim, mas esses fatos foram vistos por você na condição de espírito desencarnado quando fez a sua escolha. Entretanto, não se deve acreditar que tudo o que acontece esteja escrito, como se costuma dizer. Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que você praticou por livre vontade. Caso contrário, o acontecimento não teria ocorrido. Quando alguém queima o dedo, isso é consequência da sua imprudência e efeito da matéria. Apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir na evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis ao aperfeiçoamento e à educação. 860. O homem pode, por sua vontade e seus atos, evitar acontecimentos que deveriam se realizar? Pode fazer com que acontecimentos que não deveriam se realizar se realizem? Pode, desde que esse aparente desvio caiba na vida que ele próprio escolheu. Além disso, para fazer o bem, que é o seu dever e o único objetivo na vida, o homem pode também impedir o mal, especialmente aquele que possa contribuir para a produção de um mal ainda maior. 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher sua existência, que será um assassino? Não, mas ao escolher uma vida de lutas, ele sabe que terá a oportunidade de matar um de seus semelhantes, porém ignora se o fará, porque antes de cometer o crime, a decisão será sempre sua. Aquele que decide fazer uma coisa é sempre livre para fazê-la ou não. Se soubesse antecipadamente que, como homem, cometeria um assassinato, seu espírito estaria predestinado a isso. Saibam que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, assim como qualquer ato praticado, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio.
Além disso, vocês sempre confundem duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e as ações da vida moral. Se algumas vezes existe fatalidade, ela se manifesta apenas nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora do homem e independe da sua vontade. As ações da vida moral emanam sempre do próprio homem, que por isso mesmo sempre terá liberdade de escolha. Para essas ações, nunca há fatalidade. 862. Existem pessoas que não conseguem êxito em coisa alguma, como se um mau espírito as perseguisse em todos os seus empreendimentos. Não é a isso que se pode chamar de fatalidade? É uma fatalidade, se você quiser chamar assim, mas que decorre do tipo de existência que foi escolhida antes de encarnar. Existem aqueles que querem ser provados por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não acreditem que essa fatalidade seja absoluta. Muitas vezes, ela resulta do caminho errado que tomaram e que está em desacordo com suas inteligências e aptidões. Aquele que pretende atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de se afogar. O mesmo acontece com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem fizesse apenas o que é compatível com suas aptidões, quase sempre teria êxito. O amor próprio e a ambição é que fazem com que o homem se perca, pois além de desviá-lo do seu próprio caminho, ainda o induzem a considerar como vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Assim, ele fracassa por sua própria culpa, mas, em vez de admitir o erro, prefere acusar sua estrela. Às vezes, é melhor ser um bom trabalhador e ganhar a vida honestamente do que ser um mau poeta e morrer de fome. No mundo, haveria lugar para todos, desde que cada um soubesse ocupar o seu lugar. 863. Os costumes sociais não obrigam o homem a seguir um caminho em vez do outro? Nesse caso, não estará ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações? O que chamamos de respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles se submetem a tais costumes, é porque lhes convém. Submeter-se ao controle da opinião pública representa um ato de livre-arbítrio, pois, se quisessem, poderiam se libertar dela. Então, por que se queixam? Não são os costumes sociais que os homens devem acusar, mas seu tolo amor próprio, que faz com que eles prefiram morrer de fome a abandoná-lo. Ninguém levará em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus levará em conta o sacrifício que fizerem para se livrar de suas vaidades. Isso não quer dizer que o homem deva afrontar sem necessidade a opinião pública, como fazem certas pessoas em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Existe tanto desatino em alguém ser objeto de crítica ou ser exibido como um animal curioso, quanto existe bom senso naquele que desce voluntariamente e sem reclamar, desde que não possa permanecer no topo da escala. 864. Existem pessoas para quais a sorte é contrária, enquanto outras parecem ser favorecidas por ela, visto que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? Quase sempre é porque essas pessoas sabem se conduzir melhor na vida, mas isso também pode ser um tipo de prova. O sucesso as embriaga. Elas confiam demais em seu destino e muitas vezes pagam, mais tarde, o próprio sucesso, com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com a prudência. 865.
Como explicar a boa sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Alguns espíritos escolhem, antes de encarnar, certa forma de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Tudo que ele ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua ganância. 866. Então, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante de nosso livre-arbítrio? Você mesmo escolheu a sua prova. Quanto mais rude ela for e melhor você a suportar, mais se elevará. Aqueles que passam a vida na abundância e desfrutando a felicidade humana são espíritos de ânimo fraco, que permanecem estacionários. Assim, o número de espíritos infortunados é muito maior que o número de espíritos felizes sobre a Terra, pois a maioria procura provas que lhes sejam mais proveitosas. Os espíritos veem muito bem a futilidade das grandezas e dos prazeres do homem. Aliás, a vida mais feliz na Terra é sempre agitada, sempre inquieta, mesmo na ausência da dor. Ver pergunta número 525 e seguintes. 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. É uma simbologia que algumas pessoas cometem a tolice de tomar ao pé da letra. Conhecimento do futuro. 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e apenas em casos raros e excepcionais Deus permite que ele seja revelado. 869. Com que objetivo o futuro é ocultado do homem? Se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelos pensamentos de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que o homem conhecesse o futuro, a fim de que cada um pudesse contribuir para a realização das coisas, até mesmo daquelas que desejaria se opor. Assim, você mesmo prepara, sem desconfiar disso, os acontecimentos pelos quais passará no curso de sua existência. 870. Mas, se é útil para o homem que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que, algumas vezes, ele seja revelado? Deus permite o conhecimento prévio do futuro quando ele vem facilitar a execução de alguma coisa em vez de dificultá-la, induzindo o homem a agir de modo diferente do que faria caso não tivesse esse conhecimento. Além disso, muitas vezes o conhecimento do futuro também é uma prova para o homem. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Se um homem fica sabendo, por exemplo, que receberá uma herança com a qual não contava, esse fato pode despertar nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de aumentar seus prazeres terrenos, pelo desejo de possuir mais cedo a herança e até mesmo desejar a morte daquele que vai lhe deixar a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Caso a previsão não se cumpra, ele enfrentará outra prova, a maneira pela qual suportará a decepção. Mas nem por isso ele deixará de ter o mérito ou o demérito pelos pensamentos bons ou maus que a expectativa de receber a herança lhe despertou interiormente. 871. Visto que Deus sabe tudo, deve saber também se um homem fracassará ou não
numa determinada prova. Nesse caso, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso é o mesmo que perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Ver pergunta número 119. Ou porque é preciso passar pela infância para chegar à idade adulta. Ver pergunta número 379. A prova não tem por objetivo esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque ele sabe perfeitamente o que ele vale. A prova tem por finalidade dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que ele é livre para fazer ou não determinada coisa. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por finalidade colocá-lo frente a frente com a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ainda que Deus saiba antecipadamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não foi praticado. Ver pergunta número 258. Comentário de Kardec. É assim também entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por maior que seja a certeza de seu triunfo, ninguém lhe confere grau algum sem que antes ele faça a prova. Da mesma forma, o juiz só condena o acusado após ter a prova de um ato consumado e não pela previsão de que ele possa ou não ter praticado esse ato. Quanto mais se reflete sobre as consequências que teriam para o homem o conhecimento do futuro, mais se compreende como foi sábia a providência em ocultar esse futuro. A certeza de um acontecimento feliz faria com que o homem entrasse na inércia. A certeza de um acontecimento infeliz faria com que ele caísse em desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro só é mostrado ao homem como uma meta que ele cumpre atingir por seus esforços, mas desconhece as dificuldades pelas quais deverá passar para atingi-la. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso do seu livre-arbítrio. O homem se deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos sem exercitar suas aptidões. Quando o sucesso de alguma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Resumo teórico da motivação das ações do homem. 872. O livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele pratica não estão previamente escritos. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova ou como expiação, escolher uma existência em que seja induzido ao crime, quer pelo meio em que vai viver, quer pelas circunstâncias que vão surgir, mas ele sempre é livre para cometer ou não esse crime. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito faz quando ainda está desencarnado. Quando estiver encarnado, ele tem a escolha de ceder ou resistir às más tendências a que todos nós estamos voluntariamente submetidos. O papel da educação. Cabe à educação combater essas más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, será possível modificá-la, assim como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. A escolha das existências. O espírito, quando está livre do corpo físico, no intervalo entre uma encarnação e outra, faz a escolha de suas futuras existências corporais de acordo com o grau de perfeição a que já tenha atingido. E é nessa escolha, conforme já dissemos, que consiste, acima de tudo,
o seu livre-arbítrio. Essa liberdade de poder escolher sua existência não é anulada pela encarnação. Se ele cede à influência dos apegos materiais, é porque fracassa nas provas que ele mesmo escolheu. Para ajudá-lo a superá-las, ele pode evocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Ver pergunta número 337. A liberdade de pensar. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem culpa por praticar o mal, nem mérito por praticar o bem. Isso é de tal modo reconhecido em nosso mundo que a censura ou o elogio são sempre feitos à intenção que a pessoa tem, ou seja, à sua vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Eis porque o homem não pode justificar ou desculpar suas faltas atribuindo-as ao seu corpo físico, porque se o fizer, estará abdicando da razão e da sua condição de ser humano, igualando-se aos animais. Se o corpo físico for responsável pelo mal, deverá ser igualmente responsável pelo bem. Entretanto, quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em garantir o mérito para si e não cogita atribuí-lo ao seu corpo físico. Isso prova que, instintivamente, ele não renuncia, apesar da opinião de alguns filósofos sistemáticos, ao mais belo dos privilégios da sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade. A fatalidade, como é vulgarmente entendida, supõe que os acontecimentos da vida estejam previamente decididos e que não é possível revogá-los, seja qual for a importância desses acontecimentos. Se fosse assim, o homem seria uma máquina destituída de vontade própria. Para que lhe serviria a inteligência, uma vez que todos os seus atos seriam sempre dominados pela força do destino? Se a doutrina da fatalidade fosse verdadeira, representaria a destruição de toda a liberdade moral. O homem não poderia mais ser responsabilizado por nada, nem pelo mal, nem pelos crimes, nem pelas virtudes. Tudo já estaria previamente determinado pelo destino. Deus, que é soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependesse delas cometer, nem recompensá-las por virtudes das quais não tivessem o mérito. Além disso, uma lei assim seria a negação da lei do progresso, porque o homem, já com seu destino traçado, não tentaria fazer nada para melhorar sua posição, visto que não conseguiria mudá-la nem para melhor, nem para pior. Os limites da fatalidade. Entretanto, fatalidade não é uma palavra sem valor. Ela existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas suas funções que aí desempenha, em consequência do tipo de existência que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Assim, ele sofre fatalmente todas as dificuldades dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que são frutos da própria escolha que fez. Porém, aí termina a fatalidade, porque sempre dependerá da vontade do homem ceder ou não a essas tendências. Os detalhes dos acontecimentos dependem das circunstâncias que ele mesmo cria por seus atos, e sobre os quais os espíritos podem influenciar pelos pensamentos que lhe sugerem. Ver pergunta número 459. Existe fatalidade, portanto, nos acontecimentos que são consequência do tipo de existência que o espírito escolheu antes de encarnar. Mas o homem, pela sua prudência, sempre pode modificar o curso das coisas. Nunca existe fatalidade nos atos da vida moral. A morte. É apenas na morte que o homem fica submetido, de uma maneira absoluta, à inevitável lei da fatalidade, uma vez que ele não pode escapar da sentença que fixa o término da sua existência, nem pode saber o tipo de morte que terá. A doutrina popular.
Segundo a doutrina popular, o homem tiraria de si mesmo todos os instintos e estes resultariam tanto do seu corpo físico, pelo qual não poderia ser responsabilizado, uma vez que não foi ele quem o criou, quanto da sua própria natureza, situação em que poderá desculpar-se aos seus próprios olhos, dizendo que não é culpado de ter nascido assim. A doutrina espírita. A doutrina espírita é, evidentemente, muito mais moral. Ela admite o livre-arbítrio para o homem em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, ele deixa com ele toda a responsabilidade pelo uso do seu livre-arbítrio, já que reconhece no homem o poder de resistir, o que, evidentemente, é muito mais fácil do que ter que lutar contra a sua própria natureza. Desse modo, de acordo com a doutrina espírita, não há tentação irresistível, porque o homem sempre pode fechar os ouvidos à voz oculta do espírito que deseja lhe induzir ao mal, do mesmo modo que pode não dar ouvidos quando algum encarnado lhe fala. O homem pode proceder assim por sua própria vontade, pedindo a Deus a força necessária e rogando, para este fim, a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na sublime oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. O ensinamento mais importante dado pelos Espíritos. De todos os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, o que mais se sobressai é o que afirma serem os nossos atos a causa determinante para as coisas que nos acontecem. Esse ensinamento, além de ser sublime em moralidade, ainda eleva o homem perante si mesmo. Mostra que ele é livre para não aceitar um domínio obsessor, assim como também é livre para fechar a porta para aqueles que o incomodam. Desse modo, o homem não é mais uma máquina que se move por efeito de um impulso estranho à sua vontade, mas um ser dotado de razão que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentamos ainda que, apesar disso, o homem não está privado da sua iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio, já que é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o corpo físico, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito desencarnado. A imperfeição do espírito e a sua responsabilidade perante as faltas. Portanto, as faltas que cometemos têm sua origem primeira na imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral que alcançará um dia, mas que nem por isso tem seu livre-arbítrio diminuído. A vida no corpo físico é dada ao homem para que ele se liberte de suas imperfeições, através das provas que precisa enfrentar na Terra. São justamente essas imperfeições que o tornam mais acessível às sugestões dos espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo fracassar na luta que escolheu. Se ele sai vitorioso dessa luta, se eleva. Se fracassa, continua como está. Nem pior, nem melhor. É uma prova que ele precisará recomeçar e essa situação pode durar muito tempo. Quanto mais o homem se depura, mais diminui seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram atraí-lo para o mal. Sua força moral cresce juntamente com sua elevação, e isso faz com que os maus espíritos se afastem dele. A posição da Terra entre os mundos habitados. A espécie humana é constituída pelos espíritos bons e pelos espíritos maus que estão encarnados neste planeta. Como a Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque aqui encontramos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a esse planeta após nossa desencarnação,
e para merecermos reencarnar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem divisão e onde nossa passagem pela Terra seja apenas a lembrança de um exílio temporário.